ser meu primo. Olá! É assim, não é? Eu fico aqui, eu fico dentro, não é? Muito bem. A senhora fica sempre dentro, o senhor fica sempre de Muito fora. bem. Ora, então, já estamos aqui com o Dr. Hugo Rodrigues. Ele vai esclarecer todas as dúvidas sobre este tema. Portanto, se em casa tem alguma criança que sofre de alergia ou tem alguma dúvida, portanto, participe na conversa. O número é o 214245661. Vou repetir, 214245661. Então um aplauso para si. Muito obrigada. Muito obrigada. Então, bom dia. Esta questão das alergias, há muita coisa que provoca alergia, as alergias manifestam-se de muitas formas, há alturas em que há uma febre e nós não sabemos o que é e vai-se ver, pode ser uma alergia. O que é uma alergia, já agora? Até porque eu se calhar começava até por corrigir uma coisa que disse, que é a febre ser uma alergia. Não, que provoca... Não, a alergia geralmente não provoca febre. Ok, então peço e isto é desculpa. importante porque às vezes é difícil distinguir os quadros infecciosos dos quadros alérgicos e a febre é um marcador de infecção e não de alergia. Portanto, isto é importante conhecer também. Não te também estiques por para aí. fora de pé. Não, agora não. meteste o dedo assim e Não, entrou mas no agora sítio fiquei errado. a Estás Não, a mas ver? acho que é importante, porque é mesmo um dado, é frequente os pais dizerem, não sei se é uma alergia, está com febre e tosse. Se tem febre, provavelmente não é Mas não então o que é alérgico. uma alergia? A alergia é uma resposta do organismo. Sim. É uma resposta inflamatória, exagerada do organismo quando contacta com qualquer coisa que é estranha ao próprio organismo. E podemos falar de alguma partícula alimentar, de alguma partícula que esteja no ar, uma poeira, ácaros, enfim, medicamentos. Quase tudo que seja estranho ao nosso organismo, ou diria tudo que seja estranho ao nosso organismo, Pode ter uma... é capaz de desencadear uma resposta e nós estamos programados para detectar o que é nosso do que é estranho. O que é estranho nós eliminamos. Algumas pessoas, e não se sabe muito bem porquê, têm uma resposta exagerada quando contactam com essas partículas estranhas, criam uma inflamação exagerada, uma resposta inflamatória, que se for na pele vai dar alergias na pele, se for nos olhos vai dar alergias nos olhos, se for no nariz vai dar uma rinite, se for nos pulmões vai dar uma asma. Portanto, são respostas exageradas do organismo quando contacta com qualquer coisa que não é própria. Que podem surgir em qualquer altura, em qualquer idade. Desde o nascimento até à morte pode sempre surgir. Este ano não está pior? Não há mais gente achacada? Dá uma sensação? Esta altura, o que se nota, há um boom maior agora, porque baixando as chuvas começam a entrar as partículas no ar. Claro. E, portanto, sempre que baixam as chuvas, surgem o tipo de alergias às partículas que andam no ar. De qualquer das formas, por exemplo, no tempo das chuvas e quando as casas estão mais fechadas, há mais alergia aos ácaros. Como também tivemos um tempo de chuvas mais prolongado, também tivemos mais manifestações de alergias aos ácaros. Também é verdade. Alergias podem surgir o ano todo. O ano todo, não é? Portanto, não estamos a descansar. Não. Bom, toda a gente já teve provavelmente uma experiência destas. A determinada altura, com uma criança que desencadeia um quadro que parece que é asma, que parece que, ou não sei, mas segundo a Associação Portuguesa de Asmáticos, cerca de 15% das crianças portuguesas sofrem da chamada asma infantil. Temos um caso, é a Gabriela, que é uma menina de 10 anos que sofre desta doença desde os 8 meses, tão pequenina. Vamos conhecer melhor a história dela. Viver com uma criança asmática é, para nós pais, porque eu falo de mim e do pai, é muito complicado. É estar com o coração na mão, porque no caso da minha filha é vê-la deixar de respirar, parar, olhar para nós fixo e a gente não saber se ela está ali. É ver a minha filha num hospital, num SO, ligada às máquinas, ela a chorar, a querer chorar, aliás, e não conseguir porque não encontrar para respirar, é muito complicado. A minha filha Gabriela é a minha segunda filha, é a filha do meio, sou mãe de 3 garotas. É a única das 3 que sofre de bronquite asmática. O pai também é asmático, na família toda, são eles os dois, são os únicos asmáticos. Gabriela tem 10 anos, mas tinha apenas 8 meses de vida quando teve a primeira crise grave que lhe roubou o ar e levou ao internamento. Ao princípio, eu vou ser muito sincera, não me assustou muito, porque o pai é asmático e eu, nos anos todos que eu tinha a conhecer aquele homem, nunca ouvi com uma crise de ir parar num hospital. Portanto, eu achei que a minha filha ia ser igual, pelo menos assim esperava, mas não. O primeiro, o segundo e o terceiro internamento, eu sofri muito porque eu vi a minha filha
a querer respirar e não havia ar que lhe chegasse. A Gabriela começou a ter a noção do que ela tinha, a dificuldade que ela tinha na pré-escola. Quando começaram as aulas de natação na escola, aquela ida à piscina, para a Gabi era traumático. A Gabi não conseguia enfiar a cabeça debaixo d'água, segurar a respiração 2 segundos para ela é uma tragédia mesmo. Em 2012, Carolina levou a filha a um médico alergologista no Porto. O especialista fez uma bateria de exames a Gabriela e indicou uma nova terapêutica. No momento em que eu expliquei ao médico o que a Gabi tomava, ele disse-me assim: vamos fazer uma experiência com a menina, que até hoje tem um resultado. Tirou-lhe a cortisona, mandou uma cápsula, que aquilo é enfiado num aparelho próprio, que ela aspira, e vai tomar o comprimido é o que ela toma desde os 8 meses, isso vai ser de por vida. A Gabi fez a última crise em junho de 2012. Nunca mais. Eu não vou dizer que a Gabi é uma criança 100% normal. A Gabi não consegue fazer um desporto muito forçado. A Gabi ainda hoje faz natação, mas não consegue estar muito tempo debaixo d'água, segurar a respiração, mas nem comparado com o que a Gabi era. Neste momento, eu não sei o que é acordar de noite com a Gabi aflita para respirar, coisa que eu era todas as noites praticamente. A Gabriela lida com isto, neste momento, de uma maneira muito natural. Eu acho um bocadinho piada, entre aspas. Ela às vezes está na rua e a necessitar da bomba e ela pega na bomba, mete a bomba e as pessoas ficam a olhar para ela, esta miúda, mas para a Gabi é totalmente normal. É a vida dela. Bom, mas este caso se meteu em internamentos e tudo mais. Sim. E desencadeou-se logo em bebê. Pode acontecer. Pode, e muitas vezes acontece. Particularmente em relação à asma, a grande dificuldade é distinguir, por exemplo, que é uma bronquiolite de uma crise de asma, porque são situações que têm manifestações semelhantes. Está aqui quando tem febre, ajuda-nos, porque pensamos mais numa bronquiolite que é uma infecção, claro. Mas às vezes o que acontece, bronquiolites de repetição, que muitos meninos têm, às vezes são as primeiras manifestações de uma asma que se vai desenvolver na idade adulta. Esta senhora disse uma coisa muito importante, que é o marido também tem asma. Isso tem importância? E quando há alergias na família, seja asma, seja rinite, quando há tipo de alergias, o risco da criança desenvolver alergias é muito maior. Assim, de um modo geral, se um dos pais tiver alergias, o risco de um filho ter alergias é de 40%. Se os dois tiverem alergias, o risco é de 60%. Meu Deus. Não imaginava. É um risco muito aumentado. Claro que isto não é uma fatalidade, não é obrigatório que tenha. Mas realmente estamos a falar de algo que aumenta muito o risco, ainda por cima em doenças que já são de si muito frequentes. E portanto, temos que ter atenção. E o facto deste pai ter asma aumentava a probabilidade das crises de falta de ar que surgiram no primeiro ano de vida não serem só bronquiolites, mas serem também... Mas a asma, para quem não está familiarizado, é uma coisa aflitiva. Sim, sim. Às vezes, até nós, profissionais de saúde, levamos a asma com alguma leveza, porque sabemos que a maior parte das crises nós conseguimos controlá-las, mas isto é muito aflitivo. A asma é uma doença respiratória, é uma doença crónica, embora algumas das situações passam com o tempo. Passam. Exatamente. Uma das minhas filhas teve e deixou de ter. Exatamente. Agora, é uma doença em que os pulmões, as vias aéreas, ficam mais estreitas do que deviam, quando contactam com determinadas partículas ou com o exercício, depois depende do que é que vai desencadear as crises de asma. A questão é que realmente as pessoas não conseguem respirar e as crianças não conseguem respirar. Outro dia tive uma mãe de uma menina minha que esteve internada com uma crise de asma e que me disse, ao segundo dia, e eu percebi que ela estava melhor quando me disse: mamã, eu já consigo falar. Porque realmente eles às vezes nem conseguem falar com as crianças. É aflitivo ver uma criança assim. É muito aflitivo. E o objetivo da asma é que as crianças não tenham essas crises, é ter uma vida perfeitamente normal. E nós devemos socorrer-nos, e muito bem, este caso também ilustrou isso, de medicação para prevenir as crises quando as crises são muito frequentes. Não é aceitável que uma criança tenha muitas crises. Há quem diga que o desporto ajuda muito, é verdade? É importante, o desporto é muito importante. A asma é induzida pelo exercício físico, e aí podemos dar medicação antes de fazer o desporto, mas a prática regular de exercício físico é importante. Às vezes as pessoas têm medo, é melhor não fazer exercício, pode ter uma crise. É justamente ao contrário. Deve-se fazer exercício, deve-se melhorar a capacidade respiratória, até para a criança conseguir lidar melhor com a crise quando ela estiver presente. Mas volto a dizer, o objetivo de uma criança asmática é não ter sintomas, é ter uma vida livre de sintomas, e não é aceitável que
as pessoas achem o contrário. Claro. Temos muitas armas ao nosso dispor e devemos lidar com a asma. Mas para os pais forma. é uma aflição muito Claro, grande. Bom, claro. Nós temos é que ajudar a não passarem por essa aflição. Claro. Portanto, para não haver aflições de qualquer natureza, temos então hoje o nosso passatempo também preparado, temos todos os dias, é o 760, 300, 600, 1000 euros é então o montante para hoje, que é o nosso valor um bocadinho mais magrinho, digamos assim, mas mesmo, enfim, um ossinho com menos carne também se come. Portanto, jackpot... É uma costelinha. É uma costelinha, é um bocadinho entre Ao costas. sítio lá perto do Porto que come só umas costelinhas. Ai, meu Deus E do depois, para ir ao Porto, comer a costelinha, por exemplo, 1000 euros então... Só uma média em festa. Só uma média em festa, pode ser o sítio. tão Pode bom. ser, foi para Esposende, que foi o último grande prémio que tivemos aqui, 5.750, já sabe. Temos então o 760, 300, 600 disponível, são 60 cêntimos mais IVA e tem que ter 18 anos. Não queres que fale da costelinha? Não, quer que fales no nosso prémio? Na nossa costelinha para roer. 760, 300, 600, 1000 euros são então garantidos e lá está, se se concentrar neste número de telefone, neste prémio, vai chegar à mesma conclusão que eu chego. 1000 euros é um grande prémio. E para quem não está a contar com estes 1000 euros assim no início das férias, podem marcar a diferença porque, olha, sei lá, pagam as viagens nas férias, ou então não, ou então pagam as contas que têm em atraso. Os 1000 euros, só pelos 1000 euros vale a pena ligar ao 760, 300, 600. E depois se considerar que em 95% das vezes consegue sempre juntar aos 1000 euros aqueles valores fixos que conhece, os 250, os 500, os 750, ou então, mais raro, mas acontece também muitas vezes neste programa, juntar-se o jackpot que hoje está nos 11.500 euros, levando então um total de 12.500 euros, então julgo que ainda vale mais a pena ligar o 760 300. Já temos Quem ligou foi a Graça. Olá, Graça, bom dia. Graça, olá, bom dia. Bom dia. Bom dia, está ligado o Funchal, não é? Sim, da cidade mais linda do mundo. Tem toda a razão. Então tem o aplauso é para isso, Graça. Algum problema aí em casa, Graça? Sim, com um adolescente de 16 anos. E então, alergias? Portanto, sim, é uma alergia que elas têm ao pó e tem ao pó. Ela está a ser seguida. Ela faz o Nisomet e o Cristene e faz o soro fisiológico. Só que a minha filha é muito preguiçosa. É muito preguiçosa. É muito preguiçosa, não gosta de fazer, é a adolescência. E então, a minha pergunta é, às vezes dá-lhe umas alergias, muito fica com as partes da dobra dos braços, muito vermelha, e a dobra das pernas. E então a minha pergunta é, vou fazer a publicidade, há o Pantene e Eczema, que dizem que faz muito bem, e eu queria saber se isso é igual ao cortisona ou não. Ora, então eu tenho a impressão que o nosso médico não se pode pronunciar assim dessa forma, porque é capaz de ser... A resposta não é difícil, porque não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. É a mesma coisa. Pronto, é porque eu sei que o cortisona faz muito mal, eu estou a par do mal que faz a cortisona. E então, sugeriram-me que pusesse o Pantene. Mas deixa aqui explicar então porque é que se usa a cortisona. Diga lá, doutor. Muito obrigado pela questão, porque acho que está a levantar aqui uma questão muito importante. O quadro que está a descrever é de uma dermatite atópica, é de uma Temos várias pele, aqui no nosso reativa, é extremamente reativa quando mas ela faz muito mais agora no verão. No verão agora, portanto... Sua mais, mas o que é um pouco estranho... De fazer, a médica proibiu no sentido de proibir de fazer as piscinas com cloro, por causa dela, portanto ela pode fazer praia à vontade, mas diz que seja mar. Nós aqui realmente temos um mar maravilhoso, mas a minha filha é muito preguiçosa. Sim. Vamos ouvir então o doutor. Diga. Sim. Estava a dizer que é um bocadinho estranho uma alergia ao pó manifestar-se mais no verão, porque eu ainda há bocadinho disse que realmente é quando as casas estão mais fechadas que se manifesta mais. Pode haver aí outra alergia ao mesmo tempo, porque a pessoa não é alérgica só a uma coisa, deixa de ser alérgica ao resto. Claro. Relativamente à cortisona, a questão que colocou, acho que é muito importante desmistificar o uso desse tipo de medicação. A cortisona só é nociva se for dada em doses excessivas e por um tempo demasiado prolongado. A cortisona, e há vários derivados da cortisona, há vários cremes, várias pomadas,
são um elemento extremamente útil para tratar os eczemas, imprescindível para a maior parte das situações e não devemos ter medo de usar, obviamente sem abusar. Claro. Tem má reputação a Tem má reputação. Tem. Agora, uma pomada de cortisona, um creme de cortisona que seja utilizado só nos eczemas, por uma duração curta, 3 a 5 dias no máximo, e sem ser em quantidade exagerada, vai dar um alívio brutal à situação, à criança, vai ficar com uma qualidade de vida muito melhor e se conseguirmos voltar a pôr aquela pele íntegra, a probabilidade de voltar a surgir um novo eczema naquele sítio é muito mais baixa. Mas estes eczemas que aparecem nas dobras, isto não tem a ver com o aumento do suor, porque sua mais naturalmente no verão? As pregas são zonas mais sensíveis porque realmente são zonas mais sujeitas ao suor são zonas de maior agressividade até pelo contacto pele com pele. Exatamente. E, portanto, são as zonas onde geralmente a dermatite atópica descompensa. Claro. Portanto, a mensagem é não se deve abusar da cortisona, mas nas crises deve-se usar, porque isso vai melhorar muito. A outra pomada parece ter um efeito anti-inflamatório, mas é diferente da cortisona. Muito obrigada, Graça. Não podemos falar aqui de marcas, peço imensa desculpa. Okay. Portanto, o doutor já disse o que podia dizer. Um beijinho muito grande, Graça. Muito grande. Adeus e as melhoras. Temos mais um telefonema. Diga. Só uma coisinha para concluir. Uma ideia fundamental na dermatite atópica é reforçar a hidratação da pele. Um dos grandes problemas da dermatite atópica é que a pele tem uma camada de gordura, que todos nós temos, que está em déficit na dermatite atópica. Claro. E não tendo essa camada de gordura a funcionar bem... qualquer coisa, não é? São os fosfolípidos da parede, mas aqui há uma série de lípidos muito mais Mas perdemos aquela camada... Mas perde-se a camada hidrolipídica. Hidrolipídica, era o que eu queria dizer. É verdade. E se nós não tivermos uma camada de proteção na pele, a pele deixa de funcionar como barreira, que é a nossa barreira natural. Claro. E, portanto, estamos mais sujeitos a que entrem as partículas na pele e criar eczemas. Portanto, fundamental uma boa hidratação da pele. Carla, olá, bom dia, Carla. Oliveira das Meias, como é que está por aí? Muito calor? Um bocadinho. Um bocadinho, então conte, qual é o problema? É assim, eu tenho um menino que tem 3 aninhos. Ele desde que começou a comer sopas com peixe, fazia aquelas boquinhas, na boquinha, ficava todo vermelhinho e assim. A partir de 1 ano de idade ele começou a fazer ataques de anafilaxia ao peixe. Todo tipo de peixe. Ou seja, até começamos a notar que quem comesse peixe e tocasse nele, ele faz essa reação. Portanto, é uma reação a um alimento, ao peixe? Sim. Qualquer tipo de peixe? Qualquer tipo de peixe? Qualquer tipo de peixe. Deixa-me ver o que é que o doutor tem para dizer sobre isso. Um caso ótimo também para chamar a atenção aqui a 2 ou 3 aspectos que me parecem importantes. Primeiro, o facto de os primeiros contactos com o alimento darem reações ligeiras ou não muito graves e depois, com o tempo, darem reações mais graves. Às vezes é preciso um período para a criança se sensibilizar ao alergénio. Portanto, esta descrição é uma descrição que faz todo o sentido. As alergias alimentares, particularmente alergias que têm esta gravidade, um toque com a substância que provoca logo reação, podem ser muito graves. Porque nós vamos comer fora, vamos a um sítio qualquer, não sabemos quais são os constituintes, embora agora haja a lista dos constituintes, é fácil haver contaminação até de um utensílio. E, portanto, são situações que merecem sempre um diagnóstico muito certo, perceber exatamente quais são os peixes a que é alérgico, perceber quais são os peixes que dão reação cruzada, porque há peixes que dão reação cruzada uns com os outros. O que é que isso quer dizer? Quer dizer que, mesmo não sendo alérgico a um peixe, como tem algumas proteínas semelhantes, vai fazer reação a esse ou outros alimentos. Há alimentos que têm proteínas semelhantes, por exemplo, ao peixe, e que se comer... Bom, é preciso ter muito cuidado, não é? Tem que ter cautela. Exatamente. Fundamental um acompanhamento numa consulta de alergologia. Está a ser acompanhada, Carla? Sim. Porque ele depois do peixe passou também ao kiwi, ao ananás, aos frutos secos e à clara do ovo crua. São os alergénios mais frequentes. E as massas... Este menino é de manual. Este menino está a chamar a atenção para coisas muito importantes, porque em termos de fruta, o kiwi é provavelmente o fruto mais preocupante do ponto de vista das alergias. E as pessoas pensam mais nas laranjas e nos morangos, que são muito menos frequentes. Claro. Muito bem, mas está tudo controlado e está a ser acompanhado, sim, é isso, Carla? Ele está a ter crises de bronquite e, por exemplo, agora com este tempo, ele anda sempre com os olhos, parece uma gelatina, e sempre a se coçar e pronto, acho que será das alergias. Isso provavelmente tem a ver até com alguma reatividade cruzada entre os pólenes e as frutas.
Aquilo que eu falava há bocadinho. E a maior parte das vezes, alergias alimentares têm bom prognóstico. Ou seja, com o tempo tem tendência a melhorar. Até porque a pessoa vai contactando e tem tendência a melhorar. Até é provável que daqui a algum tempo este menino já não tenha nada disto. Probabilidade. Claro que alguns ficam para o resto da vida, nós não conseguimos prever quais são, mas a maior parte dos meninos com alergias alimentares tem tendência a resolver com o tempo. Pronto, de qualquer das formas, às vezes... criança que eu... Três. De qualquer das formas, aquilo que acontece muitas vezes é que as alergias são dinâmicas e deixam de ser alérgicos aos alimentos e passam a ser alérgicos aos pólenes, aos ácaros. Bom, Carla, está controlado, portanto, está muito atenta, já percebeu, uma mãe muito atenta. Um grande beijinho e as melhoras. Tudo a correr bem, tudo a correr bem. Muito obrigada. Eu queria mais telefonemas, mas já não temos tempo. Infelizmente. Mas mais alguma indicação importante? Nós temos aqui no Facebook algumas questões que têm a ver, muitas delas, com a rinite, por exemplo. A rinite alérgica, se calhar, valia a pena em 2 minutos, assim, rápidas. A rinite alérgica é uma asma localizada ao nariz e à região do nariz, manifesta-se por crise de espirros, manifesta-se por um pingo frequente no nariz e por secreções no nariz. Olhos vermelhos também? Muitas vezes olhos vermelhos e um marcador muito importante que é a comichão no nariz. Isto também ajuda a distinguir se é uma rinite infecciosa, a vulgar constipação, ou uma rinite alérgica. Okay. Aquela comichão no nariz, as crianças que estão sempre a coçar o nariz, ou então que têm uma coisa que se chama saudação alérgica, que é estar sempre a fazer isto, que às vezes até lhes provoca, nós vemos, tem um sulco no nariz, uma prega de estar sempre a coçar o nariz e a limpar o pingo, são marcadores muito específicos de rinite alérgica e, portanto, uma criança com estas queixas, não vamos atribuir só a constipações, acho que faz sentido perceber se há alguma causa alérgica por trás. Tal como para a asma, o objetivo de uma rinite alérgica é uma vida sem sintomas e nós, profissionais de saúde, devemos tentar dar essa qualidade de vida às nossas crianças, porque na maior parte das vezes é possível. E se não acertarmos com o medicamento à primeira, vamos tentando progredir, testar outros, porque o objetivo é mesmo esse. Seja a rinite, seja a asma, é ter uma vida livre de sintomas. Acertar, falou agora. Eu lembro-me quando era pequenito, a escola, o colégio pegou em todos os meninos e os levaram ao centro de saúde para fazer aquelas despestagens, aqueles marcadores que se faziam no braço. Qual é a altura certa para um pai fazer esses testes aos seus filhos? Depende da gravidade do quadro e depende das queixas da criança. Se a criança não tiver queixas, não faz sentido. Não vale a pena fazer? Nenhum, porque vamos estar à procura de um problema que não tem repercussão. Andei todo escrito, parecia... Se for para um estudo, tudo bem. Agora, em termos clínicos... Tu foste objeto de um estudo, porque tu és muito esquisito. Não. Fui eu e os meus amigos todos. Depois deviam ser todos. E na altura não era alérgica a nada. Pois, agora, mas depois veio a ser. Se a criança tiver queixas, se a criança tiver sintomas, nós, obviamente, pelas queixas, se é mais no inverno, se é mais no verão, vamos direcionar isso um bocadinho, faz sentido fazer esse tipo de investigação. Às vezes, aguardar um bocadinho dá mais tempo para o organismo ter respostas mais exuberantes, porque sejam as análises, sejam os testezinhos na pele, precisam de algum tempo de contacto com as partículas para poder manifestar. Muito bem. Doutor, jogar com o tempo olha, eu peço desculpa de interromper, mas tenho que o interromper, dizer-lhe muito obrigado. Um grande aplauso para si e para todos aqueles que nos contactaram. Nós não conseguimos dar a informação toda. E a mim deixem-me só então recordar que dentro de breves momentos já poderá rever toda esta conversa no site da SIC, em sic.pt/queridasmanhas. Portanto... É das manhãs, mas sem o til. Bom, e agora é nossa que não se podem pôr tildes. Exatamente. Agora, se calhar, deslocávamos-nos, deixávamos o doutor. Venha lá, desloque-se. É para deslocar. Queres que eu me desloque? Eu desloco-me.